Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar um pouco sobre as dificuldades que a gente tem de se relacionar. Dificuldade de relacionamento para os seres humanos é uma coisa extremamente complexa e vai desde casos muito extremos até situações mais ou menos corriqueiras. Então, os casos extremos são aqueles que a gente chama do misântropo. O misântropo é um indivíduo quase sempre com a vida mais isolada, mais solitária e que tem raiva do ser humano. Raiva, desconfiança, tem uma coisa assim de não gostar mesmo dos humanos, né? Quase sempre são pessoas que sofreram algum tipo de violência, trauma maior durante os anos de formação, mágoas muito grandes, quer dizer, que crescem com um ressentimento, com um rancor muito forte em relação à figura de outros seres humanos e busca o isolamento por raiva, basicamente, né? Depois existem as pessoas tímidas e com dificuldade de socialização. Esses não têm raiva, eles têm medo. Então, os mais tímidos são pessoas que veem os outros como ameaçadores, mas no sentido assim de vão humilhar, vão rebaixar, vão ser objeto de ironia, vão envergonhá-lo. Então, criam uma dificuldade e um medo muito grande também de rejeição, de não serem aceitos, de não achar que não vão ser bem-vindos ou bem-quistos naquela roda, naquele ambiente. Então, são pessoas que se retraem e desenvolvem isso que a gente chama de timidez, que é completamente diferente do misântropo, que é um tipo que tem raiva. Esse tem medo principalmente de rejeição, medo de não agradar, medo de ser objeto de ironia, de deboche, de humilhação. E existe um terceiro grupo de pessoas que também não é boa de se relacionar, que são aquelas pessoas que não acham, que não tem nenhum problema, nem de raiva, nem de medo, mas não acham muita graça no ser humano, não acham muita graça na conversa da maioria das pessoas. Isso já desde pequeno não são crianças que se adaptaram com muita facilidade à escola e ao seu ambiente social, porque talvez muitos deles, até mais inteligentes, não gostam da brincadeira das crianças da mesma faixa de idade, não acham graça depois, quando adolescentes e adultos, das conversas tolas de botequim, não acham divertido conversa fiada, não tem medo das pessoas, mas também não tem nenhum grande prazer e buscam, então, relacionamentos muito seletivos. São aquelas pessoas que têm só raros e poucos e bons amigos, gostam de conviver só com aquelas poucas pessoas, evitam o convívio social para não se aborrecer, ou porque se divertem mais de se entretendo com leituras, filmes, enfim, com as coisas que são esportes, com as coisas que sejam do seu agrado e não tão, vamos dizer assim, voltadas para essa interação, vamos dizer assim, superficial com os humanos. Existem também a grande questão a ser perguntada, que é o seguinte: é o humano um ser gregário, um ser sociável, quer dizer, é da natureza do ser humano a vida em sociedade, ou, na realidade, o que existe mesmo são interesses operacionais, culturais, que determinaram essa tendência das pessoas a viver em grupo, a viver em sociedade. Sempre o mesmo problema. É biológico, é psicológico, é cultural a vida gregária, o jeito social de viver das pessoas. Eu acho que, como sempre, também existem muitos ingredientes e um pouco de tudo, mas o elemento, vamos dizer assim, sociocultural é indiscutível. Houve uma grande vantagem na formação do crescimento dos grupos humanos e também do fortalecimento contra arbitrariedades ou adversidades e inimigos. A vida em comum, quer dizer, a divisão de tarefas no trabalho aumentou a produtividade do conjunto, essa vida junto aumentou a proteção contra animais perigosos no início e depois contra grupos rivais ou povos rivais mais para frente da história da civilização. Também sempre contribuiu muito para a vida em sociedade, para a organização, vamos dizer assim, da vida sexual, procriação, paternidade, estrutura da família. Tudo isso basicamente envolve grandes conveniências sociais, assim como realmente até hoje muita gente adora conviver socialmente, sempre na base de buscar ou interesses, vamos dizer assim, de paquera, de conquista, quer dizer, conhecer ou encontrar parceiros para fins sentimentais ou para fins sexuais, e muitas pessoas também gostam da vida social porque é um meio de conhecer pessoas e fazer negócios e melhorar as suas relações profissionais. Quer dizer,
tem sempre interesses envolvidos nessa extroversão, nessa vida muito voltada para o convívio com muitas pessoas, e essa extroversão tem a ver, obviamente, também sempre com a versão moderna do lado operacional interesseiro, no bom sentido da palavra, das relações sociais. Quer dizer, interesses práticos definem a boa vontade e o gosto pelo convívio. Agora, existem alguns elementos que são da biologia e que eu acho que são fortes ingredientes também que sempre contribuíram para a vida em sociedade. Um deles é a vaidade. A vaidade é um prazer erótico de se exibir, se destacar, mas que exige plateia, existem pessoas para você conseguir mostrar os seus feitos. Quer dizer, não adianta muito ter feitos e grandes feitos e não ter para quem mostrar, né? Não ter para quem se exibir daqueles feitos. Então o exibicionismo, ou mostrar, ou contar para os outros, olha, foi eu que fiz aquilo ali, eu que consegui aquela vitória, eu que conquistei aquela mulher, enfim, são sempre coisas que envolvem a vida em sociedade. Então a vaidade puxa um elemento muito na direção do convívio com outras pessoas. Puxa também o amor, quer dizer, essa vontade que a gente tem e essa necessidade, às vezes, de se sentir mais completo junto com outro parceiro, em particular alguém que substitua aquela figura aconchegante e que resolve a falta e a sensação de desamparo que um dia a nossa mãe resolveu. Então, essa busca de parcerias humanas, elas existem na questão do amor claramente como remédio até para essa sensação de desamparo que acompanha a todos nós. E talvez um pouco indiretamente também naquilo que a gente chama de relações de amizade, assunto importantíssimo e que também faz com que as pessoas se sintam mais aconchegadas, né, perto de algumas outras pessoas, aquelas pessoas que são capazes de provocar na gente uma reação esquisita, estranha, misteriosa e que ninguém sabe definir direito, que é simpatia, ou seja, a gente achar simpáticos ou achar graça ou achar gostoso conviver com determinadas pessoas. Essa simpatia é, na minha opinião, um dos mistérios da vida psicológica, né? Por que algumas pessoas não são particularmente simpáticas e outras não? Isto é algo que ainda vamos ter que pensar muito para talvez um dia entender melhor o que significa exatamente essa palavra simpatia. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui.